Bom dia, queridos. Tudo bem? Sabadou. Todo mundo tá feliz. Todo mundo quer brincar. Todo mundo pede bis. Hoje eu quero falar para vocês sobre a sua criança. Uhul! Como está a sua criança? Você conhece a sua criança? Você lembra de você criança? O que é que você sabe da sua criança que você foi um dia? Nós precisamos saber da nossa criança. Só quando nós sabemos da nossa criança é que nós podemos fazer algo aqui, hoje. Porque o nosso adulto, ele precisa estar integrado. Eu não posso ser um adulto sem a minha criança. Eu não posso ser um adulto ok rejeitando a minha criança. Eu não posso ir para a criatividade, para o entregar, para o estar ok, sem a minha criança estar junto comigo aqui dentro. Será que eu tenho dado tempo para olhar para a minha criança? Tem um jeito. O processo terapêutico, psicoterápico, emocional, buscar as tuas emoções, se conhecer, tudo isso é um caminhar para dentro de você que te leva ao encontro da criança que você foi. Sabe quando a pessoa diz assim: ai, Meire, eu não lembro nada da minha infância. Quanto menos lembrança, mais traumas. Quanto menos lembrança, mais dores. Quanto menos lembrança, mais coisas que eu não quero olhar. Eu precisei esquecer para poder seguir. Eu precisei deixar para trás, num lugar bem escondidinho, para poder conseguir seguir. Por isso é tão importante nós olharmos para a nossa criança. Comece a se perguntar: como eu era? Tenta lembrar, vê quanto você lembra. Se você não lembra muito, peça aos seus parentes, aos tios, aos pais, aos avós, contar para você como você era. Eu tenho boas lembranças da minha criança. Eu posso não ter lembranças felizes, boas, assim, no sentido de qualidade, de felicidade. Mas eu tenho lembranças muito fortes. Eu consigo lembrar de com 5 anos, com 7 anos, com 8 anos. E não quer dizer que eu não passei perrengue, eu passei. Mas algo me protegeu, porque eu consegui olhar para tudo. Eu acho que eu fui muito amada, né? Quando a gente é muito amado, a gente consegue. Sabe de uma coisa? A nossa criança, a gente precisa saber dela no nosso olhar. Qual é o olhar que eu tenho para minha criança? E saber que o olhar que o adulto que me cuidou tem pela minha criança é do adulto, não é minha. Eu, Meire, tenho uma lembrança de mim muito quietinha no canto, observando. Eu procurava sentir o que é que aquele adulto estava sentindo. Eu estava em experiência.
E eu lembro que os adultos diziam que eu era lerda. Eu não era lerda nada. Eu era danada de esperta. Ai, eu não era lerda, eu era muito esperta. Porque eu estava em observação. Eu não estava tentando entender. Eu estava observando. Até porque uma criança não consegue entender. O convite é: como foi a sua criança? Que olhar você tem da sua criança? E procure saber qual o olhar que os adultos que te cuidaram, que estiveram por perto, têm da sua criança. E tente diferenciar isso e ficar com o que é seu, para você não ficar contaminado com o olhar do adulto, porque aquilo, às vezes você incorporou aquilo e não é verdade. E se você não tem lembrança nenhuma de você criança, faz terapia. Faz. O único jeito de você se autodesenvolver é você estar integrado e você conhecer a sua criança. Vai em busca da tua criança para você ficar inteirão, inteirona e poder seguir. Tá bom, meus queridos? Um adulto cuidador tem um olhar para aquela criança, que é o olhar dele. Ele coloca rótulos, ele nomeia de acordo com a dor dele. Mas não é verdade. O núcleo da criança é outro. Como te olharam quando você era criança? Às vezes uma criança não é permitida falar, não é permitida chorar, não é permitida mostrar sua raiva, não é permitida explorar o mundo, não é permitida se sujar. E aí estão as nossas dores. Quando você começa a buscar como era a sua criança, você também vai entrar em contato com essas dores. E aí começa o seu processo de autodesenvolvimento. A base. Vai para a base, e a base é a sua criança. Tá bom? É a dica de hoje. Beijo no coração. Tchau, bom final de semana.